Muito bem, antes de começarmos com a apresentação, gostaria mais uma vez de dar as boas-vindas a todos e agradecer pela vossa presença e se calhar dar os parabéns por terem apostado neste webinar, porque para nós isso é uma indicação de que valorizam a saúde e o bem-estar. O vosso próprio como colaboradores e das pessoas à vossa volta, das pessoas a quem vocês lideram, e isso sem dúvida que é bastante importante, é fundamental e nós agradecemos por isso. Apenas aqui algumas regras de funcionamento. Durante o nosso webinar podem fazer uso do Q&A, hão de ver na vossa tela em baixo um ícone de Q&A, perguntas e respostas, e podem ir apresentando as vossas questões à vontade ao longo da sessão e nós teremos no final uma oportunidade para responder. Ao longo da sessão também haveremos de partilhar questões, polls, e agradecemos bastante que vocês respondam, que vocês participem, porque para nós é bastante importante não só passar informação, mas também recolher e perceber quais são as vossas necessidades, quais são os vossos interesses, para assim poder melhor responder. E quando falamos de responder, estamos a dizer responder com pesquisa, estamos a dizer responder com produtos, enfim. E falando em produtos, um dos quais vamos falar é o Scorecard da Hero, que fará parte da segunda parte, da nossa apresentação. Apenas para informar, esta sessão está a ser gravada. Vou passar aqui a partilhar a tela. Acredito que conseguem ver. Pois bem, o tema da nossa apresentação é investir na saúde e no bem-estar no trabalho, tomar decisões fundamentadas e ações com impacto significativo. Imaginamos nós que num contexto de pandemia é fácil de perceber porque que este tema aparece. Todos nós temos sido impactados de uma ou de outra forma, tanto nas nossas vidas pessoais como profissionais, pelos efeitos da pandemia, e percebemos o quão relevante é nos mantermos bem, o quão relevante é sermos firmes e resilientes perante as adversidades. Contudo, nós gostaríamos que vocês percebessem essa sessão não só como algo pontual, não só como algo que nos vai ajudar na pandemia, mas como algo que efetivamente faz parte do nosso dia a dia, como algo que efetivamente faz parte da vida dos trabalhadores e das organizações e que, portanto, deve ser tido em conta. A nossa apresentação vai começar por falar um bocado da HERO, da Health Enhancement Research Organization, que é a organização que traz este webinar. Depois vamos ter a honra e o privilégio de contar com a professora doutora Silvia Agostinho Silva, que nos vai falar sobre a importância da saúde e do bem-estar no contexto laboral. Depois vamos passar a apresentar o Scorecard da HERO, sobre melhores práticas de saúde e bem-estar em colaboração com a Mercer, o Scorecard da HERO. E depois passamos à parte de perguntas e respostas. Muito bem. A HERO, Health Enhancement Research Organization, é uma organização sem fins lucrativos e dedicada à identificação das melhores práticas na área de saúde e bem-estar, tanto dos colaboradores como dos parceiros, dos dependentes desses colaboradores, assim como dos reformados. Como valores, a HERO tem a liderança, no sentido de que reúne nas suas atividades, no seu trabalho, reúne líderes e acredita fortemente que os líderes devem ser exemplo. Os líderes devem ser aqueles que estão na linha da frente quando se trata de defender, implementar e mostrar práticas de saúde e bem-estar, e devem ser os primeiros a incluir essas temáticas na estratégia para que a organização como um todo consiga abraçar estas áreas e vivê-las efetivamente. Um outro valor é a excelência. A HERO está comprometida com o avanço de melhores práticas baseadas em pesquisas e baseadas em resultados documentados. Tal como sugere o nome Research, pesquisa, é uma componente importante da HERO. E esta parte interessa-me particularmente porque eu fico um bocado frustrada
quando vejo pesquisas ou relatórios ditos globais e quando vou lá à procura dos participantes, Moçambique não está. Quando vou lá à procura de dados locais, nós não temos. E então acredito que não seja só algo que aconteça comigo, mas com muitos de vocês, se calhar, e que depois temos de procurar bem que outros países é que estão aqui, que se calhar têm uma realidade parecida com Moçambique, que eu posso tentar olhar para esses resultados e relacionar-me. Então, se nós conseguirmos ter dados locais que refletem a nossa realidade e cruzar isso com a informação global, cruzar isso com modelos, com teorias comprovadas, estaremos com certeza numa melhor posição para tomarmos decisões, para criarmos iniciativas e para desenvolvermos e melhorarmos o nosso ambiente de trabalho. O último valor é a integridade, que a Hero adere a padrões éticos rígidos nas suas atividades e procura fazer isso de forma constante. Qual é a visão da Hero? A visão da Hero é que todos os locais de trabalho influenciem de forma positiva a saúde e o bem-estar de trabalhadores, famílias e comunidades. E por que aqui vem não só trabalhadores? Porque sim, dentro das organizações nós temos os colaboradores, não é? Mas esses colaboradores e a própria organização estão inseridos numa comunidade. Esses colaboradores têm famílias. E por mais que nós, teoricamente, tentemos separar, não é? E dizer que este sou eu pessoa e este sou eu profissional, somos únicos, não é? Somos únicos e carregamos até certo ponto as nossas questões pessoais para o mundo profissional e o oposto. Portanto, o melhor é conseguirmos um equilíbrio no dia a dia, na estrutura, no funcionamento, para evitarmos ter de gerir grandes preocupações relacionadas a essa interação. E o propósito da Hero é melhorar a saúde, o bem-estar e o desempenho através da liderança do empregador. E, na verdade, quando falamos aqui de liderança do empregador, e já no início falava de líderes das organizações, numa perspectiva daqueles que são oficialmente indigitados como líderes, mas aqui nós chamamos a liderança de cada um dos colaboradores quando se trata de saúde e bem-estar. Porque uma cultura de saúde e bem-estar não se faz só com os líderes, por mais que os líderes sejam todos defensores e pessoas que praticam as atividades aquilo que promove a sua saúde e o bem-estar, é importante que toda a organização, na verdade, esteja alinhada. Ariane, can you please bring the first poll for us? É assim, eu estou aqui a apresentar, mas temos uma equipa, não é? Somos uma equipa, temos uma colega que nos vai ajudar com esta parte e ela fala inglês, por isso é que de vez em quando ando me ver a fazer isto. Para que esta nossa enquete seja válida, pedimos que respondam às duas questões. Que é para nós percebermos em que pé é que nós estamos e podermos explorar melhor a nossa conversa com base nisso. Ok, temos respostas já a vir, muito obrigada. Ok. Muito bem, acho que todos conseguem ver aqui os resultados e é interessante que nós vemos que, felizmente, a maior parte, 73% dos nossos participantes dizem que sim, estão satisfeitos com as iniciativas de saúde e bem-estar da organização a que pertencem e isso é fantástico. É fantástico e o que nós advocamos neste caso é que é ótimo que as organizações estejam numa situação em que os seus colaboradores estão satisfeitos, mas não para por aí, até porque isto é um processo constante, não é? É um processo constante e é dinâmico. A própria organização vai tendo mudanças, as necessidades vão sendo alteradas, as circunstâncias mudam, portanto é importante que a organização continue atenta aos resultados, aquilo que mostra o desenvolvimento das iniciativas,
para continuar a servir e de forma positiva aos colaboradores. Para aqueles que não estão satisfeitos, que embora seja a menor percentagem aqui nesta enquete, nada está perdido e a nossa iniciativa visa justamente isso, é promover saúde e bem-estar nas organizações moçambicanas e, na verdade, começamos por falar em organizações moçambicanas, mas o que nós queremos é promover a saúde e bem-estar em organizações de todo o mundo e sabemos que aqui temos participantes, ou tivemos participantes inscritos de Moçambique, de Portugal, do Brasil e todos falantes de língua portuguesa e por isso esperamos conseguir ter o maior alcance possível. E há alguns também que dizem que não têm programas ou iniciativas de saúde e bem-estar e nesse sentido o instrumento que nós vamos partilhar na segunda parte pode ser bastante útil, não só para os que já têm ou para os que não estão satisfeitos com aquilo que têm, mas também para aqueles que precisam de iniciar essa caminhada. Muito bem, e a maior parte dos que responderam dizem que as iniciativas são baseadas nas percepções da equipa de RH e de saúde ocupacional. Ok, muito obrigada. E agora, para continuar com a nossa apresentação e para nos falar sobre a importância de saúde e bem-estar no trabalho, vou convidar a professora doutora Sílvia Agostinho Silva, ela que nos irá falar sobre este tema e antes de passar a palavra, eu gostaria de dizer aos nossos participantes que a professora Sílvia é professora associada com agregação do Departamento de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional do Instituto Universitário de Lisboa e é atualmente diretora deste mesmo departamento. A professora Sílvia é docente e investigadora na área de Psicologia do Trabalho e Organizacional aplicada à segurança e saúde no trabalho. O seu trabalho nesta área tem sido publicado em vários livros e revistas nacionais e internacionais, já coordenou vários projetos nacionais e internacionais e colaborou com várias empresas em projetos de avaliação e promoção de segurança, saúde e bem-estar. No presente momento, é coordenadora do projeto europeu Distress, Developing Competencies for Stress Resilience. Professora Sílvia, por favor, tenha a bondade e fique à vontade. Muito obrigada. Eu precisava, exatamente. Vou aqui só começar a partilhar primeiro. Muito boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer para mim estar aqui hoje a participar neste webinar, principalmente devido ao foco que ele tem, não é? E é esta preocupação de chamar a atenção para a importância do saúde e bem-estar no trabalho. Eu vou dar aqui só umas belas palavras, umas breves palavras, um pouco para realçar porque é que este tema é efetivamente importante e merece o nosso investimento e uma abordagem na ótica da melhoria contínua. Portanto, em primeiro lugar, convém sempre recordar o que é ter saúde, não é? E ter saúde, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, que é a nossa referência principal ao nível mundial para esta área, remete para um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não só a mera ausência de doença ou enfermidade. E isto diz muito, porque diz que não é só a questão de estarmos bem, não é? Mas também fisicamente estarmos bem, psicologicamente estarmos bem e temos boas relações sociais. E, portanto, é de facto algo muito completo que devemos ter em conta quando queremos pensar em saúde. Por outro lado, quando pensamos em saúde no trabalho, também devemos ter em conta aquilo que é o entendimento da Organização Mundial de Saúde e da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. E aqui também, novamente, falamos da aposta na promoção e manutenção do mais elevado bem-estar físico, mental e social, em todas as profissões, portanto não é só para alguns, sendo que se procura sempre a prevenção de problemas, mas também a proteção dos trabalhadores relativamente a riscos e a promoção de um ambiente que esteja adaptado às pessoas. Portanto, esta definição de que é ter saúde no trabalho reflete muito a noção de saúde global. Mais recentemente, em 2010, a Organização Mundial de Saúde veio realçar um outro aspecto que é importante, que é o termos um ambiente de trabalho saudável implica uma colaboração, um envolvimento, um investimento de todos nas empresas, ou seja, quer dos gestores, quer das pessoas com responsabilidade, quer dos trabalhadores, e tal como estava a ser referido por mim há pouco e também pela Arlene no início,
é um processo de melhoria contínua, não é? Em que o objetivo, não é? A visão é a promoção da saúde o melhor possível, não é? Porquê é que devemos apostar nesta visão de um ambiente de trabalho saudável? Pronto, em primeiro lugar, há que reconhecer o essencial básico, que é a lei, a legislação, não é? Nós temos orientações nas nossas leis nacionais e internacionais que dizem que devemos proteger os trabalhadores no que diz respeito à sua saúde e promover a sua saúde. Eu aqui recordo só o que diz a Diretiva Europeia, que foi a primeira diretiva que teve impacto ao nível de todos os Estados-membros na União Europeia, que é a Diretiva de 1989, que realça já aqui a necessidade, não é, de se implementarem medidas para promover e melhorar a saúde e a segurança no trabalho, e também que realça o papel importante que têm os empregadores nesta promoção do bem-estar e na prevenção dos riscos. Depois temos, ao nível de legislação nacional, por exemplo, aqui a legislação em Portugal, eu trouxe como exemplo, mas é uma lei que foi recentemente, em 2014, e em que tem vários artigos e linhas a explicar as obrigações das empresas. Eu destaquei aqui só esta, porque é o artigo que realça o papel do empregador a assegurar as condições que são necessárias para a segurança e saúde de todas as pessoas no trabalho. E, curiosamente, em Moçambique, a vossa Lei do Trabalho 23 de 2007 também tem uma formulação muito idêntica à nossa portuguesa e também realça o papel importante que tem o empregador ao proporcionar um bom ambiente de trabalho, não é, que permita que as pessoas estejam em boas condições físicas e que estejam com saúde. E, portanto, a questão de ir ao encontro da legislação é necessariamente fundamental. Mas não é só essa a única razão pela qual vale a pena investir em ambientes de trabalho saudáveis. A outra razão tem a ver com vantagens de natureza económica. É possível poupar dinheiro e é possível diminuir perdas económicas se procurar promover este tipo de ambiente de trabalho. Realço só aqui alguns exemplos. Por um lado, a situação, não é, o que os números dizem ainda sobre o problema, não é? Nós sabemos que ainda morrem muitas pessoas devido quer a acidentes de trabalho, quer a doenças relacionadas com o trabalho, e este é um dos dados que está disponível na Organização Internacional do Trabalho atualmente, em que se estima que aproximadamente 2,78 milhões de pessoas morrem por ano devido a estas causas. Depois temos outras razões. Há também a questão económica do que é que, não só a perda da vida, que obviamente não é difícil por um preço, mas o que é que implica quando temos pessoas que ficam também doentes ou que sofrem. Neste momento, novamente, como eu estava a dizer há pouco, a ILO reforça, não é, que há uma perda grande para o produto interno bruto quando não se investe, não é? E, portanto, que neste momento 3,94% do produto interno bruto dos países é devido está associado às questões da segurança e da saúde e, portanto, poderíamos ganhar este valor caso promovêssemos ambientes de trabalho mais saudáveis. Aqui temos outras razões também de natureza económica, por exemplo, sobre o stress no trabalho. Houve uma revisão muito recente sobre os custos, que mostrou que, ao nível da Austrália, Canadá, Dinamarca e depois muitos países da União Europeia, os custos associados ao stress no trabalho estão à volta dos 221,13 milhões de dólares americanos como valor mínimo, a 187 bilhões de dólares americanos como valor máximo. Não é? Também sabemos que, isto é um artigo científico de 2018 que efetivamente apresenta estes dados, também sabemos que o custo do stress na União Europeia em 2014 foi à volta de 26,47 bilhões. E sabemos que muito destes custos estão associados, por exemplo, a perdas de produtividade, mas também a custos associados a cuidados de saúde e ainda todos os outros que não estão aqui referidos, como as questões, por exemplo, de aumento dos seguros que as empresas têm que pagar,
presentismo, absentismo, saída das pessoas de algumas empresas que não têm bom ambiente. Por fim, de um ponto de vista económico, também convém realçar que há vantagens económicas em se investir na segurança e na saúde no trabalho, e que neste relatório da Agência Europeia da Saúde e do Trabalho mostra-se que é estimável que por cada euro que uma organização investe na prevenção e na promoção da segurança e da saúde, consegue recuperar, ter um retorno de 2,2 euros, ou seja, quase que ganha o dobro com o investimento nesta área. Por outro lado, e não menos importante, temos a razão ética. É o que é eticamente correto. Como eu estava a dizer há pouco, a vida humana não tem um valor, mas também, e recentemente não, mas em 2008, na Declaração de Seul, tornou-se saliente que o direito a ter segurança e saúde no trabalho é um direito humano fundamental. E, portanto, as organizações que, de facto, valorizam os direitos humanos devem ter esta preocupação. E, portanto, resumindo de uma forma rápida todos os argumentos que eu acabei de referir, devemos investir na promoção de ambientes de trabalho saudável porque, na verdade, é inteligente, não é? Há ganhos no cumprimento da lei e, portanto, desse modo, não é, estamos a atuar de forma em conformidade com aquilo que a lei exige. Há inúmeras vantagens económicas por evitar-se perdas, mas também por haver ganhos. Quando se estima aquele valor de recuperação, de retorno de investimento na prevenção, naturalmente está-se também a ter em conta o facto das pessoas que trabalham em ambientes de trabalho saudáveis estarem mais motivadas, estarem mais empenhadas e procurarem dar o seu melhor. Também aqui realcei de facto a questão de importância de não se desvalorizar a questão ética, não é? Da valorização da vida humana e respeito pela dignidade do outro. Mas também devo dizer que é algo que é extremamente importante de um ponto de vista que se chama responsabilidade social. Hoje em dia as empresas preocupam-se tanto com a responsabilidade social de uma perspectiva externa, não é? Em relação ao que desenvolvem e fazem em relação às empresas que estão à sociedade, mas há que também dar atenção, não é? Ao seu ambiente interno, então pode-se dizer que de um ponto de vista de responsabilidade social interna, o investimento na saúde e na segurança é muito importante. E, portanto, por todos estes argumentos, vários autores, especialistas nestas áreas, a OIT, a Organização Mundial de Saúde, têm realçado que, efetivamente, investir na saúde e no bem-estar é essencial para a sustentabilidade das empresas. E pronto, era esta a minha mensagem que eu tinha para vocês para hoje. Agradeço muito a vossa atenção e espero daqui a pouco, na altura das perguntas e respostas, falar mais um pouco, caso assim queiram ou caso haja uma questão que queiram colocar. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Sílvia, por esta apresentação, que essencialmente nos lembra de porquê é que nós temos de implementar ações, programas e enraizar, na verdade, a preocupação com saúde e bem-estar nas nossas organizações. E pelos exemplos que a professora deu, já conseguimos perceber que não se trata apenas de benefício para os colaboradores, como muitas vezes as organizações interpretam. É questão de algo que é benéfico para os colaboradores, naturalmente, mas também para a própria organização e para a sociedade como um todo. Vou continuar aqui com a nossa apresentação. E antes de nós passarmos para a apresentação do scorecard, gostaria de fazer mais uma pergunta. Ariane, can you please launch poll 2, please? Por que é que as vossas organizações não investem mais em saúde, bem-estar e segurança? Nós compreendemos que algumas vezes pode ser por falta de conhecimento, por não saberem que é importante, por não saberem como fazer isso, ou por razões de outra ordem. Então seria interessante para nós percebermos e assim é mais fácil colaborarmos.
Ok. Ok, aquelas que se apresentam como as principais, embora não haja aqui tanta diferença, é falta de orçamento, o que se compreende, e normalmente o que se vê é que quando as coisas apertam um bocadinho, normalmente as iniciativas em saúde e bem-estar são as primeiras a ser cortadas. Então, não é estranho que a falta de orçamento apareça aqui. Dificuldades em identificar as necessidades da organização para aplicar as iniciativas corretas, e isto é bastante importante, porquê? Porque nós não queremos apenas agir e criar programas e criar iniciativas isoladas sobre saúde e bem-estar, não, é preciso que seja algo estratégico, algo pensado, e para isso os indicadores são importantes, para que nós façamos ações que respondam às necessidades e assim possamos ver os resultados. Do contrário, vai acontecer aquilo que tem acontecido. Faz-se ações, não há resultados e a organização continua a ver aquilo como simplesmente ações para divertir ou para entreter ou para relaxar os colaboradores por um dia, e o efeito fica por 2 dias, por 3 dias, no máximo uma semana se calhar, e depois volta tudo ao normal. As pessoas voltam a murmurar nos corredores, as pessoas voltam a estar drenadas, sem energia, e não é o que se pretende. Porque programas bem desenhados, quando se identifica as necessidades, depois se traça as soluções com base nas necessidades identificadas, os efeitos podem ser a longo prazo, e é aquilo que se espera, na verdade, a médio e longo prazo. Ok, muito obrigada pela vossa participação. Vamos continuar. E agora vamos apresentar o Scorecard da Hero sobre melhores práticas de saúde e bem-estar em colaboração com a Mercer. Antes de continuar a falar, vamos partilhar aqui um vídeo que vai dar uma ideia do que é que se trata, do que é o Scorecard da Hero, e depois vamos explorar a partir daí.
Muito bem, este foi o vídeo introdutório para esta parte em que vamos falar sobre o Scorecard da Hero. Good morning, everyone, and thank you for joining us this morning for Cernova's. Ok, estamos de volta. E, bem, o vídeo foi apresentado em inglês, mas nós vamos aqui nesta parte falar sobre os pontos que estão lá, portanto não há de ser problema, caso alguém não tenha percebido ou gostasse de rever alguma parte. E também para revisão, havemos de enviar o link para o vídeo no chat e assim poderão aceder ao vídeo noutro momento, se quiserem. Em resumo, o Scorecard da Hero é uma ferramenta educativa de avaliação, benchmarking e pesquisa sobre saúde e bem-estar no trabalho. Educativa porque, tanto no preenchimento quanto pelos resultados que as organizações recebem no relatório, permite aprender sobre as melhores práticas de saúde e bem-estar, permite saber o que as organizações podem fazer a partir do ponto onde estão para manter e para melhorar a saúde e bem-estar dos seus colaboradores. No mesmo sentido, funciona como uma plataforma de avaliação e benchmarking. Benchmarking porque, por um lado, no início, quando ainda não se tem tantos respondentes, nós comparamos o nosso resultado, neste caso as organizações comparam o seu resultado com a pontuação máxima possível para cada categoria, e depois já vamos falar sobre as categorias. E depois, a certo ponto, quanto mais preenchimentos nós tivermos, e especificamente a partir do momento em que nós temos 20 organizações a completarem um scorecard num determinado país, nós podemos ter uma média dos scores da pontuação do país. E é por isso que nós gostaríamos bastante de ter pelo menos 20 organizações moçambicanas a completarem um scorecard durante este mês de abril, porque isso nos vai permitir saber qual é a média, onde é que Moçambique está em termos de saúde e bem-estar, e a partir daí continuar a ter iniciativas e a realizar atividades que vão continuar a ajudar as organizações nesta jornada. E depois, os scores, a pontuação de cada organização também pode ser comparada com a pontuação média de outros países. Neste caso, uma organização completa o scorecard, tem o seu resultado. Pode comparar tanto com a pontuação máxima de cada categoria, pode comparar com a pontuação média do próprio país, numa situação em que já se tem pelo menos 20 respondentes, e pode comparar com a pontuação de outros países que também já tenham pelo menos 20 respondentes. Esta ferramenta é grátis, do mesmo modo que este webinar está a ser gratuito, o uso da ferramenta e a recepção do relatório também são grátis. Não há custo nenhum e o preenchimento do scorecard é feito online. O scorecard está disponível em português europeu, português brasileiro, inglês e espanhol. No website, se vocês forem aceder ao site da Hero agora, irão ter acesso apenas à versão em português brasileiro, inglês e espanhol, mas no âmbito desta iniciativa, que nós denominamos Saber para Melhor Agir, nós temos um link com o scorecard em português e europeu, e é esse que nós vamos partilhar convosco, ao convidarmos-vos para completarem o scorecard para as organizações a que vocês pertencem. Portanto, preenche-se o link online, o questionário online, e ao submeterem, vão receber um relatório automático, instantâneo. A pontuação máxima para o scorecard é de 200 pontos. Mas importa dizer que normalmente não se pontua mais do que 160. Isto porquê? Porque existem inúmeras opções de programas de saúde e bem-estar, de iniciativas de saúde e bem-estar, e não se quer que uma mesma organização tenha todos esses programas, todas essas iniciativas, porque dependendo do tamanho da indústria, do tipo de colaboradores, umas opções são melhores do que as outras. Portanto, não se espera que uma organização implemente todo o tipo de práticas, independentemente de qual seja a organização, até porque isso dá uma indicação contrária. Pronto, falando das categorias, como tinha dito, que neste caso são as secções do scorecard.
O scorecard está dividido em 6 secções pontuadas. No início, quando acederem ao link onde perceber melhor isto, há a recolha dos dados demográficos da organização, qual é o tamanho da organização, quantos colaboradores a tempo parcial tem, quantos colaboradores a tempo inteiro, e depois segue-se para as sessões pontuadas, uma sessão de planeamento estratégico, depois de apoio organizacional e cultural, programas, integração de programas, estratégia de participação, medição e avaliação, e no fim tem-se uma secção que é de resultados do programa. Nós colocamos esta última secção, tanto os dados demográficos naturalmente, quanto os resultados do programa, como secções não pontuadas. Obviamente que não é por a organização ser pequena ou grande ou micro que vai pontuar mais do que outra, e a componente dos resultados do programa é justamente para ajudar-nos a fazer pesquisas. Em função da relação que nós formos estabelecer entre os resultados que as organizações vão ter, as pontuações, e os resultados que relatam ter, nós podemos explorar melhor de que forma é que o scorecard pode ser útil para as organizações. E hão de reparar que cada secção tem uma pontuação diferente, e isto não foi ao acaso, isto tem como base o que a literatura, o que os estudos, a experiência mostram do que tem maior impacto nos resultados de saúde e bem-estar. Neste caso, o que é que as pesquisas, até à altura em que este scorecard foi criado, neste caso 2016, o que é que as pesquisas diziam? E porquê este scorecard? De tudo isto que estamos a dizer, porquê este scorecard? Imparcialidade. A Hero é uma organização sem fins lucrativos. Está focada na disseminação de práticas de bem-estar e saúde no trabalho. Não queremos vender nada. O objetivo da Hero não é vender e fazer dinheiro quando as pessoas preenchem o scorecard. Não, o objetivo é realmente que as organizações estejam dotadas de conhecimento e estejam capacitadas para criar ambientes de trabalho em que os seus colaboradores prosperam e a própria empresa prospera. Credibilidade. O scorecard é resultado de um trabalho de vários profissionais experientes e capacitados nesta área. E quando falamos do alcance, até dezembro de 2020, 1.334 organizações tinham completado a versão americana do scorecard e 402 organizações tinham completado a versão internacional. E em relação a este último ponto, vou esclarecer. O scorecard surgiu inicialmente apenas para a população americana. Quando digo para a população americana, digo porque foi feita tendo em conta a realidade, as políticas, as práticas de saúde e bem-estar dos Estados Unidos. E depois, com o tempo, criou-se uma versão internacional, ou seja, que pudesse ser aplicada a outros países e não estivesse diretamente relacionada a frameworks específicos, a políticas, a práticas específicas dos Estados Unidos. Criou-se e em 2016 é que se tornou a versão internacional, o scorecard disponível online. Inicialmente era a base de formulários físicos, de papéis físicos. E é por isso que aparece aí a Mercer, porque a Mercer é a parceira da Hero na disponibilização do scorecard online, na manutenção das bases de dados para garantir que a Hero continue e consegue fazer o trabalho que pretende, que é disseminar informação sobre saúde e bem-estar no trabalho. Não vou explorar muito este ponto aqui, mas foram feitos estudos para validar esta ferramenta e esses estudos defendem que uma maior pontuação, não é? Que quanto maior a pontuação que as organizações obtêm no scorecard, maior é a participação, é um indício de participação. E outro estudo também analisava a relação entre as melhores práticas de saúde e bem-estar e determinados componentes. Onde eu gostaria de desenvolver mais é aqui. Mais recentemente, a Hero publicou 2 estudos que usaram como base o scorecard da Hero para revalidar o scorecard e identificar as práticas que melhor predizem resultados de saúde e bem-estar no trabalho. O primeiro estudo baseou-se em dados estatísticos que foram recolhidos de organizações que tinham completado na altura a versão 4 do scorecard, da versão americana, e desse processo 4 grupos de práticas emergiram.
apoio organizacional, apoio da liderança, isto é uma categoria, incentivos, integração de programas e abrangência de programas. Todas estas 4 categorias tiveram um efeito estatístico forte e significativo nas percepções dos respondentes do scorecard sobre a eficácia das iniciativas de saúde e bem-estar no ambiente de trabalho. Os resultados foram publicados em janeiro de 2020 no Journal of Occupational and Environmental Medicine. E a seguir, que é o que vem deste lado direito, um outro estudo foi feito que era para testar qual dessas 4 categorias que nós vimos aqui, qual dessas 4 categorias de práticas eram mais preditivas dos resultados de saúde e de bem-estar. Mais concretamente, de participação de programas. Participação de programas e impacto na saúde, por um lado, e impacto nos custos médicos e na percepção dos colaboradores sobre o apoio organizacional à saúde e ao bem-estar. E enquanto que os incentivos foram os preditores significativos de participação em pesquisas de avaliação de saúde e triagem biométrica, práticas de apoio organizacional e da liderança mostraram-se mais preditivos de todos os resultados do estudo. E mais uma vez, isso nos lembra aquilo que vem sendo falado muitas vezes, que é essencial a participação e o compromisso da liderança quando se trata de saúde e bem-estar, quando se trata, na verdade, de qualquer iniciativa ou de qualquer projeto que se traga para a organização. Portanto, vamos assumir que não é só história, não é só cantiga, nós de facto temos de equipar e preparar as nossas lideranças para assumirem esse papel. Outras vantagens de completar o scorecard: aprender sobre melhores práticas, já tínhamos dito, na verdade, aprender e planear o futuro. E porquê? Ou como? Ao preencher o scorecard e com os resultados, as organizações fazem um inventário daquilo que são as suas forças e daquilo que são as oportunidades de melhoria na organização. E uma vez que o scorecard pode ser completado, e aliás é o que se recomenda anualmente, as organizações podem então analisar o progresso. Como é que estivemos no ano passado e tivemos iniciativas, melhoramos ou regredimos? Por que isso aconteceu? E o que é que podemos fazer para melhorar? Eficiência. Dados. Este scorecard dá dados empíricos, ou seja, baseados na realidade, na experiência das organizações, que ajudam a aplicar melhor os recursos e a tomar decisões. Portanto, não queremos ter uma situação em que apresentamos a uma equipa de gestão uma iniciativa e a equipa facilmente diz que não temos orçamento. E de facto às vezes é mesmo isto que acontece, não estamos aqui a dizer que é porque é apenas uma desculpa, mas é preciso nós conseguirmos justificar, é preciso nós mostrarmos como é que esta iniciativa que estamos a trazer faz parte desta estratégia da organização, como é que esta iniciativa ajuda a organização a atingir, a alcançar os seus resultados. E isso facilita a tomada de decisão, compreende-se melhor como e onde vamos alocar os recursos, para estarmos todos alinhados e não só termos aqui, por um lado, aqueles que querem defender a saúde e o bem-estar e, por outro lado, aqueles que querem a produtividade. Não, nós queremos uma organização que está alinhada em tudo e que acredita e percebe e vive que é possível ter saúde e bem-estar num cenário em que a organização é produtiva e lucrativa. E, obviamente, que isso depois conduz à vantagem competitiva, a retenção de talentos, como já dissemos, permite a comparação local e internacional também. E um ponto importante aqui que gostaríamos de ressaltar é que, mesmo se não se olhar a pontuação que se obtém no fim, obviamente que queremos que as organizações façam isso, mas mesmo se não fizessem isso, só o processo de internamente conversar sobre o scorecard, sobre as questões abordadas no scorecard, vai ser bastante útil na identificação de aspectos positivos e das lacunas da organização. E algumas dessas lacunas, se calhar, podem não ter sido notadas antes de se começar a ter as conversas baseadas no scorecard. Para termos noção de números, quantas organizações é que já completaram o scorecard? Aqui dividimos por tamanho, aqui estamos a falar do scorecard internacional, e sim, alguns slides atrás nós dissemos que no total 402 organizações tinham completado o scorecard da HERO até agora, sim. Contudo, algumas dessas organizações não nos indicaram o tamanho. E não nos indicaram o tamanho
E, portanto, aqui estamos a falar apenas daquelas que sabemos qual é o tamanho, quantos colaboradores tem. E nós o que gostaríamos é de ver aqui, nestas primeiras categorias, gostaríamos de ver mais organizações a computarem, mais organizações a participarem. Nós sabemos que no contexto moçambicano a maioria não são as organizações jumbo, são pequenas, médias empresas e temos algumas grandes empresas e nós queremos que reflita a diversidade de empresas que nós temos no nosso contexto. Que organizações é que já completaram? Trouxemos apenas aqui alguns nomes. Da Argentina já completaram a Coca-Cola, a Baker Hughes, Brasil, Andrade Gutierrez, Bloomberg, Bosch, DHL, Nestlé. Em outros países e empresas que completaram em diferentes países temos a Nissan, Philip Morris, a Unilever, enfim, são apenas alguns exemplos. E quais foram os resultados? Aqui apresentamos uma matriz com os resultados que essas organizações tiveram no scorecard. E estes dados são das que preencheram o scorecard até dezembro de 2020. Em relação ao preenchimento, como computar o scorecard da Hero? O preenchimento é online e é feito de forma gratuita. O que nós vamos fazer é depois partilhar a versão PDF para que as organizações possam ir se familiarizando com as perguntas, para que possam responder por fora, offline, e depois vão online apenas para completar. Já falamos das questões que existem. Em média, vamos dizer que leva 45 a 60 minutos a ser concluído. Naturalmente que a primeira vez a ser concluído vai levar mais tempo. E após submeterem um questionário, as organizações recebem um relatório. E aqui nós gostaríamos de chamar a atenção para o fato de que só preenchendo com a informação verdadeira é que nós vamos ter uma imagem real daquilo que a organização é. Portanto, não há aqui interesse em marcar que a organização tem ações que na verdade não tem, ou que foram feitas há muito tempo e que já não refletem a realidade atual. O que se quer é ter, de fato, uma imagem real de como a organização está no momento para, a partir daí, se fazer mais. O scorecard está disponível no site da Hero, como dissemos. No entanto, no âmbito desta iniciativa, nós estamos a encorajar organizações a completarem até o dia 30 de abril, a partir do momento que nós nos próximos dias já vamos partilhar o link com os participantes. E a vantagem de preencherem neste período é que vão ter apoio local para o esclarecimento de questões que possam ter durante o processo. Podemos esclarecer questões. Tendo as 20 organizações no mínimo, como dissemos, vamos conseguir ter um benchmarking nacional que nos vai permitir perceber melhor qual é o quadro de saúde e bem-estar, de práticas de saúde e bem-estar nas organizações moçambicanas, além do relatório automático que vão receber após a submissão. Vão receber um relatório, se tivermos, lá está, mais do que 20 organizações a participar, um relatório sobre as melhores práticas com base nos resultados médios de Moçambique. E por isso é algo que nós encorajamos. E isto vai contribuir para um melhor entendimento do quadro das melhores práticas de saúde e bem-estar em Moçambique, que é o que nós pretendemos. Dicas, quando estiverem a completar o scorecard. Que não se prendam às questões. O guião pode ajudar, nós vamos enviar um guião, pode ajudar, e quando tiverem questões podem contactar-me também. Envolvam nesse processo todas as pessoas relevantes. Se são, por exemplo, diretores de recursos humanos, não preencham sozinhos, por mais que tenham uma grande visibilidade. Procurem opiniões e o ponto de vista de outras pessoas da organização. Familiarizem-se com a versão PDF, que também será enviada antes de acederem ao link. E há várias formas que podem usar para dinamizar isto, ou partilham a versão PDF para todas as pessoas relevantes, cada um preenche e depois se juntam, ou cada um preenche e depois envia para uma só pessoa, isto para termos uma maior cobertura. Próximos passos. O que nós gostaríamos é que todos vocês baixassem a versão PDF do scorecard que nós vamos enviar por e-mail, que depois distribuam para as partes interessadas, preencham o scorecard, apreciem o relatório que vão receber automaticamente e usem esse relatório para desenhar um plano de ação ou para rever um plano de ação, se é que já tem um plano que inclui a componente de saúde e bem-estar, e que depois celebrem um progresso, porque é fato
não estamos a decidir nem a inventar agora. As iniciativas de saúde e bem-estar têm resultado e podem ter resultado também para as vossas organizações. Podem ser, portanto, um investimento, como dizia a professora Sílvia no início, e não apenas um custo, como muitas vezes é da percepção das organizações. E neste momento, sabemos que já não temos tanto tempo, mas vamos procurar aqui responder as questões, e se por alguma razão não conseguimos responder algumas questões, iremos responder por e-mail. Vamos agora falar. E muito obrigada pela vossa atenção durante este tempo. Eu sou a Arline Ferrão, e devia ter dito no início, e quem é a Arline é basicamente alguém que acredita fortemente que saúde e bem-estar no trabalho não é uma componente separada da produtividade e do sucesso da organização, antes pelo contrário, e por isso é que vos trago esta iniciativa em conjunto com a HERO, Health Enhancement Research Organization, que é uma organização sem fins lucrativos, dedicada à promoção de saúde e bem-estar no trabalho, e foi por isso que trouxemos aqui a professora Sílvia, a quem agradecemos bastante, para nos elucidar sobre a importância. Arline, se quiser eu posso ajudar agora com as perguntas que foram colocadas, ajudar lá aqui. A primeira pergunta foi muito prática, é exatamente quantas perguntas é que constituem o scorecard? Perfeito. Acho que eu passei muito rápido esta parte. Onde é que está? São 46 perguntas. Eu achei que estivesse aqui, que tivesse passado isto há pouco tempo. São 46, deixe estar. É que temos aqui mais perguntas, portanto, não faz mal. Não, é assim. As questões pontuadas são 46, mas depois tem as questões de dados demográficos e as questões dos resultados. Mas as questões pontuadas, das 6 secções pontuadas, são 46. Pronto. Depois havia aqui uma outra pergunta que é sobre se é possível sabermos quantas empresas é que estão aqui a participar, ou seja, se cada pessoa corresponde a uma empresa e, portanto, poderíamos interpretar as perguntas e as respostas que foram feitas há pouco, mas se calhar neste momento é difícil ter essa informação, não é? Sim, sim. Sim, neste momento não conseguimos. Temos a informação daqueles que se registaram, não é? E nem todos os que registaram sabemos que representam uma organização, alguns não representam nenhuma organização, a título individual quiseram participar, então não necessariamente todos os que responderam falam em nome de uma organização. Muito bem, mas eu diria que se calhar temos pelo menos 20 experiências diferentes naquelas respostas. A outra pergunta que foi colocada é sobre as questões da saúde mental, nomeadamente se há protocolos de diagnóstico que possam, reconhecidos internacionalmente, que possam ser usados para programas de avaliação regular médica relacionada com saúde mental. Eu aí, se calhar, prefiro que seja eu a responder, não? Por favor. Pronto, o que eu posso dizer, pronto, eu não sei o que é que, neste caso identificou-se, portanto, o que é que a Ana Lopes está a focar, mas que se estivéssemos a falar de instrumentos de diagnóstico, por exemplo, de stress, burnout, ansiedade, depressão, existem, de facto, instrumentos validados, nomeadamente validados com amostras portuguesas também, que já foram utilizados em Portugal, e que podem ser utilizados nas consultas normais de vigilância médica, para avaliar a situação da pessoa a esse nível. Portanto, esses instrumentos existem, não fazem parte do HERO, porque obviamente é outro tipo de atuação, e portanto eu diria que ou teria que ser pelo médico ou teria que ser por um psicólogo ou por um psiquiatra, mas efetivamente existem esses instrumentos. Pronto, depois temos aqui uma pergunta de outro participante, que é se, pronto, ele diz que a grande dificuldade das empresas é medir a produtividade e o investimento no bem-estar, ou seja, produtividade versus investimento no bem-estar, se a HERO tem alguma ferramenta ou alguma proposta para ultrapassar esta dificuldade. Ok, para medir, é assim, o scorecard, nós assumimos que, uma vez que ele diz até que ponto é que a organização está a implementar as melhores práticas, comparando com aquilo que é a norma ou com aquilo que é o ideal, pode responder de uma certa forma, não é? Responde até certo ponto.
Agora, em relação à produtividade e ao investimento concreto que as organizações fazem em iniciativas de saúde e bem-estar, isto é algo que naturalmente varia com base na organização e com base naquilo que a organização tem feito, e no momento a Hero não tem uma ferramenta que ajude a medir esses dois aspectos, a produtividade e o investimento concreto. Mas tem dados, portanto, do que eu entendo é que tem dados que mostram que há essa relação entre investir no bem-estar e na saúde e ter melhores resultados financeiros. Portanto, eu recordo-me perfeitamente que há dados, pelo menos ao nível das empresas americanas, que de forma forte mostram isso, até não sei se com evidências da situação das empresas na Bolsa, etc. Muito bem. Sim, foram... Os estudos, só para complementar, foram feitos estudos, aqueles que partilhamos rapidamente, mas lá está, é da realidade de lá, mas já mostram, e também podemos partilhar por e-mail os estudos, já mostram qual é essa relação e como é que as empresas podem medir, na verdade, esses elementos. Uhum. Pronto, a outra pergunta é a seguinte: no novo normal, onde as empresas apostam no teletrabalho, de que forma a Hero sugere que as empresas façam a sugestão do bem-estar, façam a gestão do bem-estar dos seus colaboradores? Professora Sílvia, quer começar com esta questão? Eu posso responder, mas isto é... no geral, e depois eu já falo. A gestão da saúde e do bem-estar tem sempre uma parte que não deve mudar em função da modalidade de trabalho, não é? Pronto. Agora, obviamente que a partir do momento em que os trabalhadores passam a trabalhar, por exemplo, em casa, há uma série de necessidades, não é? Que se deve garantir, por exemplo, em termos de condições de trabalho e de local de trabalho em casa. Há as questões de manter algum investimento na promoção da saúde física, e por isso houve muitas empresas que, por exemplo, começaram a oferecer oportunidades de fazer exercício via online. E há, naturalmente, uma grande necessidade de apostar no estímulo à interajuda, às relações interpessoais positivas e até àquilo que se pode chamar do espírito de equipa, não é? Porque a pessoa está mais isolada e, portanto, se não houver iniciativas que sejam feitas para estimular, promover as boas relações entre os colegas, não é? Poderíamos ter algumas consequências negativas do isolamento social, não é? E, portanto, eu conheço bons exemplos de empresas que em Portugal são grandes empresas. Vou dar um exemplo, por exemplo, o IKEA, ainda há pouco tempo esteve aqui no ISCTE a partilhar as iniciativas que eles fizeram para precisamente procurar estimular a motivação e o engagement dos trabalhadores neste formato de teletrabalho, mas também de assegurar a saúde física e a saúde social, não é, das relações pessoais, mas também a saúde psicológica, não é? E ter iniciativas que permitem fortalecer, porque naturalmente nós estamos todos agora um bocadinho expostos a um ambiente que não é muito otimista e que não é muito positivo, e portanto facilmente, se não houver aqui apoios, podemos ficar mais deprimidos, também mais ansiosos. E, portanto, levanta aqui alguns desafios específicos, não é só pelo teletrabalho em si, neste caso. Também temos que ter em conta aí a questão do Covid, não é? E das limitações que se colocam à nossa liberdade, não é? Que, de facto, levam a um contexto muito especial em termos de teletrabalho. Obrigada, professora. Bem, em termos da Hero especificamente, a professora Silvia fez uma cobertura fantástica. Em termos da Hero, o que recomendo no geral é que as organizações continuem a investir nesta área, naturalmente, que procurem manter os colaboradores conectados, porque assim nós temos reações diferentes e funcionamos de formas diferentes no que toca à distância e de funcionar de forma autónoma, e é importante que as organizações continuem a estar próximas dos colaboradores, que procurem formas de estar próximas, de dar apoio aos colaboradores, de garantir que as pessoas se sentem capazes e que estão equipadas com tudo que é necessário para fazerem o seu trabalho, e que se respeite, obviamente, que se tenha em conta que, diferente do contexto do trabalho, em que o que se espera quando a pessoa está lá é apenas trabalhar, até certo ponto, em casa pode haver muitas outras necessidades, não é? Podemos ter filhos, podemos ter lides domésticas para fazer, e isso tudo é preciso ser tido em conta, por mais que tudo bem, estamos no horário de trabalho, temos de fazer. E isto que eu falo não só porque são recomendações
teóricas, mas porque é algo que a Hero de fato tem feito e que o trabalho remoto, no caso desta organização, tem funcionado lindamente, procura-se a conexão, procura-se apoio, interajuda, como esteve a dizer a professora Silvia, e várias outras formas, mas que pela limitação do tempo não podemos explorar tanto. E, aliás, aproveito para agradecer por ainda estarem aqui conectados, embora já estejamos 4 minutos fora da nossa hora. E aproveito para ligar com a questão seguinte, que pois, é... não vamos ter tempo para... A Aline, só realçar, como não vamos ter tempo para responder a todas, eu sugeria que a Aline, neste momento, respondesse só a uma e que depois, antes de dizermos adeus, colocássemos os e-mails aqui no chat, de forma a que as pessoas fiquem com os nossos contactos, caso seja possível. Portanto, enquanto a Aline escolha a pergunta que quer responder, porque são muitas que haveria, escolha uma que queira responder. E, entretanto, eu vou tentar pôr aqui os e-mails. Ok, eu ia responder aqui a próxima, que perguntava se há uma forma... ok, já perdi a pergunta agora. Ok, se o scorecard pode ser usado mais frequentemente para estar relacionado com a época em que se faz o budgeting e tudo mais. É assim, recomenda-se que o scorecard seja completado anualmente. Não se recomenda que se complete mais do que uma vez num período de 6 meses. Isto porquê? Porque as iniciativas levam tempo até terem resultado. Para não estarmos enviesados, o ideal é que não se complete mais do que uma vez num período de 6 meses, a menos que hajam grandes mudanças nas políticas, nas práticas ou na estratégia de saúde e bem-estar. As questões estão anotadas, estão gravadas, vemos aqui que alguns são comentários e nós, acreditem, nós vamos tomar em consideração e agradecemos bastante pela participação. Vejo aqui alguém a pedir referência do artigo que a professora Silvia mencionou. O que nós vamos fazer, se calhar, é partilhar a referência de todos aqueles dos artigos que nós fizemos menção durante a apresentação. Pois, eu não tenho forma, mas vocês tiverem forma, de qualquer forma eu acabei também pelo meu e-mail e estarei disponível para mandar as referências ou outras coisas que pretendam do meu lado, mas para as questões da Hero, aqui a especialista é a Arlene. Portanto, vamos agradecer a todos, não é, Arlene? Sim, muito obrigada a todos por acreditarem nesta iniciativa, por apostarem. Contamos convosco para completarem um scorecard. Fiquem à vontade mesmo para usar os contactos que disponibilizamos aí. Fiquem à vontade para fazer questões sobre aquilo que apresentamos. Outras questões que estejam relacionadas com o scorecard, fiquem mesmo à vontade. Nós estamos à disposição, estamos aqui para isso. Tomamos nota, Fábio Lopes, vamos responder. E aos outros, as questões que foram feitas de forma anónima, vamos responder para todos e esperamos que possam satisfazer. Tenham a continuação de um excelente dia. Aguardem por um contacto nosso, pelo nosso e-mail, sobre os próximos passos em relação ao scorecard. Então, adeus. Obrigada. Bye, bye. Adeus.